Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia, aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar 10 tópicos para você começar bem com a física radiológica. E o foco vai ser a formação da imagem radiográfica. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem um conteúdo novo falando desse mundo das radiações. Então, vem comigo para a gente falar aí sobre esses 10 tópicos e aprender sobre formação da imagem. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui é justamente aprender sobre o átomo e as suas aplicações. Então, o que isso tem a ver com formação de imagem? Exatamente tudo, porque para que a gente tenha uma imagem formada, a gente precisa do raio-x, precisa desta radiação. E essa radiação é justamente formada nessa estrutura, que é o átomo. E esse raio-x, ele é produzido na eletrosfera. Então tá aí, esse tópico 1 deve ser dominado. E entender aí o universo das aplicações. No tópico 2, é bom que você entenda o que é radiação, a definição das radiações, a classificação. Se a gente vai falar do raio-x, o que é o raio-x, o que a gente pode fazer com essa radiação. Então é importante que a gente entenda o que é essa radiação e o que a gente pode fazer com ela. Então entender desse universo é importante para que a gente tenha também uma imagem de qualidade. O próximo tópico aí, que é o tópico 3, é entender sobre o componente principal que produz essa radiação X, uma vez que a gente sabe o que ela é capaz de fazer, mas a gente precisa entender aonde a gente produz e o que a gente consegue controlar deste componente. Então, de um tubo de raio-x, o que eu consigo controlar no momento da produção de raio-x? Que aí é o próximo tópico. Entender como o raio-x é produzido. E aí, que fatores eu consigo controlar nessa produção de raio-x? Raio-x de freamento, raio-x característico, qual é o que aparece em maior proporção? Será que eu consigo controlar somente produção de raio-x característico ou somente produção de raio-x de freamento? Será que isso é possível? Então, entender esse universo de como a gente controla essa produção é extremamente importante. E aí, no próximo tópico, que é o tópico 5, absorção diferencial. Bom, a partir do momento que esse raio-x foi produzido, quando ele interage, ou seja, quando ele atinge no paciente, o que acontece? Por que tem absorção diferencial? A radiação, ela vai ser absorvida de diferentes formas, que depende do quê? Depende do tipo de tecido, qual é a densidade daquele tecido, quais são os elementos presentes ali naquele tecido, qual a espessura, e, na verdade, entender quais os fatores vão interferir nessa absorção, porque aí a gente começa a pensar já na questão da formação da imagem. Uma imagem radiográfica nada é do que um mapa de atenuação. E aí você viu que esses 5 tópicos são extremamente importantes e cada um deles está encadeado para que a gente entenda um processo de formação da imagem. E aí eu quero aproveitar a metade desse vídeo, quero te convidar para que você conheça o nosso treinamento, que é a trilha radiográfica, que são exatamente 10 passos para que você entenda o processo de formação da imagem e quais são os fatores que você controla e aqueles fatores que você não controla nesse processo. Exatamente esses pontos que eu estou te mostrando, esses pontos são abordados na trilha radiográfica. O próximo tópico que a gente deve aprender aí para dominar a formação da imagem é justamente a interação da radiação com a matéria. E aí, dessa interação, quais são as que interessam para o processo de formação de imagem? Entender exatamente quando eu tenho uma interação, quando eu tenho efeito fotoelétrico, quando eu tenho efeito Compton, quais são os fatores que interferem nessas interações, quando eu tenho mais uma e mais a outra, porque isso faz parte da formação da imagem. Sem isso, a gente não tem imagem. Próximo tópico é entender
como funciona uma tela intensificadora, como funciona o filme radiográfico e mesmo a grade, qual a função de cada um desses componentes. Tela intensificadora, o que ela faz, como ela transforma aí o raio-x em fótons de luz. Para que a gente tem fótons de luz? O filme radiográfico, a grade, qual a finalidade de tudo isso? O próximo tópico, que é o tópico 8, são os fatores técnicos ou fatores de exposição. Os famosos KV, MA e MAS, que são fatores de total controle do operador. E aí, dominar esses fatores, como eles funcionam, é extremamente importante para que a gente tenha uma formação da imagem adequada. E aí a gente vai para o tópico 9, que aí são aqueles fatores de qualidade da imagem, né? O que define uma imagem de qualidade? Como eu melhoro cada um desses fatores no meu dia a dia para entregar aí, na verdade, o seu trabalho final, que é essa imagem de qualidade. E aí a gente fecha com uma revisão de todos os tópicos. Então, a partir do momento que eu aprendi cada um deles, e aí eu retomo com uma visão global desses tópicos. Então, todos esses tópicos que eu acabei de mostrar para vocês são abordados no nosso treinamento 100% online, que é a trilha radiográfica, que vai te ensinar o passo a passo da formação da imagem e aqueles fatores que você controla e aqueles fatores que você não controla. Então, clica aqui no link abaixo e conheça o treinamento da Academia de Radiologia, a trilha radiográfica. Qualquer dúvida que você tenha, é só deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você lá no nosso curso. Tchau, tchau!